Olá, chegou a sexta-feira, 1º de setembro, e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o sedentarismo. Vamos te trazer muitas dicas e orientações para que você saia do sofá e comece a praticar alguma atividade física. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente e participar do nosso programa e muito mais. Só lembrando que o programa de hoje ele está imperdível. E atualmente os avanços tecnológicos tornam a nossa vida muito mais simples, mas também mais sedentária. Este é um problema quando você considera os graves riscos que a vida sedentária ela pode provocar em nosso organismo, desde o excesso de peso até importantes doenças cardiovasculares. Falamos de vida sedentária quando não cumprimos 30 minutos diários mínimos de atividades físicas, recomendados ali pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. De acordo com a OMS, pelo menos 60% da população mundial não faz nenhum exercício físico, o que aumenta consideravelmente o risco de sofrer de diferentes doenças. E para te incentivar, te ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Fernando Guimarães, ele que é professor de Educação Física e pós-doutor em Ciências de Desporto e Educação Física. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema a Renata Mota, ela que é nutricionista clínica, funcional e esportiva. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui os nossos convidados de hoje, mas agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira! Sóstenes nunca foi muito fã de comidas leves e saudáveis. Não tive cuidado, né? Com a alimentação, sempre assim, comi guloseimas, muitos cachorro-quentes, muitos hambúrgueres e nunca tive aquele cuidado, né? E tendência da família, tudo pessoal, aqui tem um excesso de peso e a gente foi tomando essas proporções e nunca tive aquele cuidado específico. O comerciante também não pratica exercícios e quando precisa resolver alguma coisa, na maioria das vezes, acaba optando por ir de moto ou de carro. Os exercícios físicos que eu faço é muito pouco, né? Eu tentei fazer umas caminhadas, mas parei. Então, não estou fazendo 100% dos exercícios que precisa ser feito, né? Estou em débito aí com a minha saúde aí. Quando é pertinho demais, eu vou a pé, mas já aumentou um pouco, assim, a gente vai pensando no carro ou na moto, né? E termina a gente ficando... a gente não vai a pé. Quando é longe, eu prefiro ir de carro. O sedentarismo trouxe ao comerciante um aumento na taxa de glicose e um delicado problema de saúde, a hipertensão. Eu descobri fazendo um exame assim, de rotina no mutirão, né? E quando eu fui aferir a pressão, ela estava 17/11. Então eu já fui indicado para ir para um posto de saúde. E eu fui, tomei a medicação. Aí eu procurei o cardiologista. E aí foi quando ele saiu me prescrevendo a medicação correta, né? Sóstenes é dono de uma lanchonete há 10 anos e de domingo a domingo convive com as delícias que mais gosta. Pega uma coxinha, pega aqui um salgado, cachorro quente, aí é a tentação, né? Para poder se focar mais na saúde, Sóstenes até já pensou em investir em outra área. Preferia estar longe dessas coisas aqui. Coca-Cola, refrigerantes, né? Que isso é um perigo para a minha saúde. Pois bem, bom saber que os Sóstenes eles já têm noção ali de que o hábito que ele está tendo hoje alimentar
não é nada saudável. Então a gente mostra, Sóstenes, hoje no nosso programa a gente vai mostrar que é possível sim você mudar esse hábito alimentar. A gente vai te incentivar a todos os nossos telespectadores daqui a pouquinho com dicas e orientações, mas a partir de agora você já pode interagir no nosso programa. Vem interagir aqui no nosso programa, sabe como você pode fazer isso? Respondendo a nossa enquete, e a partir de agora a gente vai conhecer a pergunta da nossa enquete. Hoje a pergunta é a seguinte, olha só, enquete do dia, você costuma praticar atividades físicas com frequência? Sim ou não? Liga para a gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa, está aberta e disponível para que você interaja aqui com a gente. Você também pode interagir através do Facebook, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage, acessa, deixa pergunta, deixa também seu depoimento. Nosso WhatsApp, super simples o número, 99418-1206, 99418-1206. Aproveita a oportunidade, manda aí essa sua dúvida que daqui a pouquinho a gente vai ler e responder. E olha só, os potenciais prejuízos do sedentarismo e os efeitos benéficos da prática de atividade física são bons motivos para começar a se exercitar. Mas é comum que as pessoas desacostumadas à prática de exercícios físicos, elas se sintam desmotivadas pouco tempo depois de iniciar alguma atividade e elas voltam automaticamente para o sofá. Em muitos casos, isso acontece por um mau planejamento. São armadilhas comuns escolher uma modalidade com a qual você não se identifique, não adaptar os horários dos exercícios à sua rotina ou traçar metas impossíveis de serem alcançadas. Então, muita atenção que a gente vai trazer orientações que vão te ajudar a sair do sedentarismo de uma vez por todas. Vamos aqui dar boas-vindas aos convidados, vamos aprender muito hoje com a Renata Mota, nutricionista clínica e funcional e esportiva. Renata, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Também queria dar as boas-vindas ao professor Fernando Guimarães. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, Valdson, mais uma vez pela oportunidade de estar junto aqui no programa com vocês. Assunto do dia, trazendo assuntos que são pertinentes à nossa sociedade hoje, né? E aproveitar o momento para parabenizar os profissionais da educação física, que hoje, 1 de setembro, é o dia do profissional da educação física. Então, parabéns a todos. Mais uma vez, obrigado. Por isso a escolha do tema, né? Ontem foi dia do nutricionista. Exato. Parabéns aqui Parabéns. a nossa convidada, a Renata. Obrigada. E também hoje é o dia do professor, né? Dia do educador físico. Queremos parabenizar em nome do professor Fernando a todos os profissionais da educação física e em nome da nossa convidada Renata, todos os profissionais da nutrição são importantíssimos. E hoje em dia a gente vê, né, e reconhece cada vez mais a importância. Porque quando a gente fala do sedentarismo, da qualidade de vida, não tem como não pensar nesses dois profissionais. Exato. Professor, a gente viu ali a dificuldade, né, do nosso entrevistado, o Sóstenes, de sair do sedentarismo. Ele tem uma lanchonete e ali fica muito mais cômodo. Quando ele sente fome, vai lá e pega aquela alimentação considerada não adequada, né? Em alguns casos a gente ainda abre mão, né, né, doutora Renata? Acontece. Mas quando a tentação é assim mais próxima, fica mais difícil. Não, com certeza. Se você tem a disponibilidade à sua frente todos os dias, o tempo todo, você negar isso é muito mais difícil. Principalmente se você já tem um histórico de ganho de peso, se você já tem um histórico de uma compulsão alimentar. Então, não comer vendo é muito mais difícil conseguir fazer um plano alimentar adequado, né? E esse plano alimentar, quando não é adequado, juntando ali a preguiça de praticar alguma atividade física, fica mais difícil, né, professor, alcançar essa meta. A gente falou ali de um planejamento não adequado, de escolher uma atividade que você não se identifica, mas antes disso tudo, tem essa questão do desafio de sair do sofá. Como é que a gente dá o primeiro passo? Parece simples quando a gente fala e incentiva, saia do sedentarismo, mas como é que dá esse primeiro passo, professor? O caminho melhor seria exatamente a mudança interna, né? É uma atitude pessoal, né? A questão de sair do sofá hoje, a gente fala que o grande problema nosso não está na pulverização e no número de academias sobre clientes, mas sim, exatamente, o maior desafio nosso como profissional de educação física é tirar o paciente do sofá. Né? E aí, nós temos hoje, em torno, como já apresentado antes, tem um Programa Nacional de Saúde, que é feito pelo IBGE e mostra que 60% a 67% da nossa população ela é sedentária. E o mais agravante,
a população infanto-juvenil apresentando índice desse, que podem estar associados na vida futura, como apresentado aí pelo nosso colega, já a associação de problemas de distúrbio metabólico, com a glicemia dele acentuada, né, e possivelmente a hipertensão, que também foi agravada por esse fator associado à falta de alimentação adequada e fazer atividade física. A gente vê também, né, esse tipo de exemplo cada vez mais na infância. Por vários motivos. Segurança pública, os pais não querem levar mais os filhos, né, para sair de casa por conta da falta de segurança, não tem esse estímulo. Às vezes a própria escola também tem o incentivo de uma alimentação não adequada. O pai tenta, né, colocar o filho ali na linha em casa, uma alimentação saudável, faz aquele cardápio, mas quando chega na escola, às vezes esse hábito ele é desconstruído. Como é que esse pai que está em casa nos acompanhando, ele pode ajudar esse filho a, desde cedo, formar esse hábito? Porque na infância fica mais fácil, né? Quando se forma esse hábito ali desde pequeno, mas é um desafio muito grande. Eu acho que o primeiro passo dos pais é dar exemplo, né? Então, se a criança vê seus pais comendo muita fritura, comida industrializada, a criança vai querer isso. A criança realmente não entende que aquele alimento não vai e não irá fazer bem para ela, né? Então, os pais, primeiramente, têm que dar exemplo e levar para dentro de casa só os alimentos que realmente devem fazer parte dessa alimentação. Porque também, se acontece muito dos pais terem pena da criança. Ah, mas ele é pequeno, ele pode comer biscoito recheado, ele pode comer salgadinho, coxinha. E se você tem pena do seu filho por conta disso, você já está indo pelo caminho errado. Você deve ter pena se realmente ele ficar comendo isso sempre. Porque eu acredito que faz parte a gente se alimentar desses alimentos que não são tão legais para a saúde de uma forma esporádica. Mas o problema está na frequência e na quantidade. Então, uma criança que não entende que aquele alimento não faz bem para ela, o que ela vai querer? Ela vai querer comer esse alimento todo dia, tá na escola, ver os coleguinhas comendo, porque os coleguinhas não têm essa educação também em casa, alimentar, e ela vai querer repetir. Então, se fosse um ato unânime, né, dos pais, seria muito mais fácil controlar isso na escola também. Também vai das escolas colocarem nas suas cantinas ou na merenda escolar uns alimentos mais de comida de verdade, né? Evitar industrializados, sucos de caixinha, picolés cheios de açúcar, pão de queijo, esses alimentos que a gente sabe que realmente não irão trazer benefícios à saúde. Eu acho que realmente é um conjunto de mudanças e de atitude de cada um. A Renata falou que esporádica deve ser, né, essa prática, esse tipo de alimentação, mas esporádica não pode ser a prática de atividade física. Tem que ser algo rotineiro, professor. Para quem está em casa, que está se sentindo motivado, antes de sair do sofá, ele precisa ir até um determinado especialista, algum médico, para tentar fazer um check-up, para saber se ele pode ou não sair do sedentarismo, ou todos nós podemos? O ideal é que seja feita uma avaliação clínica e uma avaliação física antes de ingressar em qualquer programa de atividade física, ou tomar atitude de realizar atividade física, né? Visto que, infelizmente, o sedentarismo ele vem acometido, às vezes, é um dos fatores de potencialização do surgimento da obesidade. Como a gente viu, o nosso colega ali, ele está associado à obesidade, junto com fatores de risco, já algumas doenças instaladas. A hiperglicemia, que possivelmente desenvolve a diabetes, e a hipertensão arterial. Então, nesses casos, é ideal que seja feita uma avaliação clínica, né, médico, nutricionista, e avaliação física, procurando um profissional de educação física para ser feito. Muita gente se classifica como uma pessoa ativa, né? Todo dia sai de casa, vai até o trabalho, volta, faz suas atividades, e por conta disso acreditam que não são sedentárias. Mas a gente explicou que quando não cumprimos pelo menos 30 minutos diários, né, de atividade física, a gente entra nessa classificação de sedentários. A Organização Mundial da Saúde reflete que 30 minutos diários, no mínimo 3 vezes por semana. Então, essas pessoas que praticam menos de 30 minutos e menos de 3 vezes por semana, elas são consideradas sedentárias. Então, tem que ter uma certa sistematização, até como a doutora Renata coloca, a questão da alimentação, que também é uma questão controlada, ou seja, é o que come todo dia, a atividade física também é importante, né? Para você ter uma ideia, a gente hoje, 70% das doenças adquiridas, as doenças chamadas não transmissíveis, como hipertensão, vêm associadas, às vezes, a baixa ingesta de frutas e verduras e falta de atividade física. Quando a gente fala sempre aqui no nosso programa sobre qualidade de vida, a gente sempre une, né?
Qualidade de vida, para ter uma vida de qualidade, você precisa ter uma boa alimentação, também praticar atividade física e ter o período de descanso, né? Tem que levar em consideração esses 3 pontos. Quando a gente fala no quesito alimentação, alimentação saudável é quando a gente recomenda, muita gente usa lá a rede social para falar, a alimentação saudável requer um investimento muito alto. Você concorda, Renata? Ou isso é mais uma desculpa para adiar? Não, eu não concordo. Por quê? Porque o que a gente deve levar em consideração, como eu falei, é o consumo de alimentos de verdade. Então, na feira, você encontra esses alimentos de verdade por um preço razoável, porque hoje em dia nada é barato, né? Mas por um preço razoável. Comer batata doce, inhame, macaxeira, inhame, cará, ovos, frango, peixes. A comida de verdade é que vai fazer você conseguir ter um plano alimentar saudável, se alimentar de uma forma correta e sem gastar muito. Agora, se você quer comprar alimentos light, diet, alimentos industrializados, lanchinhos, snacks, isso realmente aumenta um pouquinho o custo, porque não são baratos, tá? Mas que é mais por uma variedade de alimentos e pela praticidade no dia a dia, porque hoje em dia todo mundo está correndo, então acaba dando essa desculpa, que não é uma desculpa, é realidade, mas acontece, de não conseguir preparar essa alimentação para poder levar no dia a dia do trabalho, do corre-corre. Então, se rende a esses snacks, essas barrinhas, que muitas vezes não são indicadas, e aí assim dizem que é caro, né? Mas comida de verdade, se você levar para um lanche uma batata doce com ovo, ou então só ovo, ou agora castanha, é um pouco mais caro, que é indicado, mas não vai comer um pacote de castanha por vez, come umas 10 castanhinhas, isso fica mais equilibrado, né? Eu acho que tem que ter o planejamento e a organização e com certeza não sairá caro. Mais caro sairá os problemas adquiridos numa alimentação mais errada. E quando se fala na prática de atividade física, hoje em dia não tem desculpa, né, professor? Uma caminhada você não vai pagar para fazer uma caminhada. Exatamente. E principalmente na nossa região, nós vivemos um clima tropical ali, que pegamos um período atípico agora de muita chuva, né? Já não fazia muitos anos que não se chovia julho e agosto. Mas nós temos um clima que favorece você realizar a prática de atividade física em lugares abertos. Espaços públicos onde nós temos não só equipamentos, espaço físico, como alguns programas que a prefeitura tem, que é aberto ao público sem ônus nenhum. Então, hoje não existe motivo de dizer que não faz atividade física. Como você ressaltou no início do programa, talvez o maior desafio é sair do sofá. O nosso maior adversário é o sofá, é vencer essa inércia contra a questão de se sentir bem dentro de casa, sentado vendo uma televisão ou fazendo qualquer outro tipo de atividade dentro de casa. No nosso corpo, o que acontece quando a gente começa a se movimentar, professor? Como é que a gente começa a fazer atividade física? O que acontece no nosso corpo que dá uma sensação de prazer quando você está em um certo estágio fazendo aquela atividade física? O que acontece? Aciona algum hormônio, alguma coisa para justificar essa sensação de satisfação? Há uma liberação de endorfinas, de vários hormônios, que levam a satisfação de realizar aquilo, né? Tanto é que há uma tendência natural, as pessoas quando começam a fazer atividade física e começam a aumentar essa frequência diária, essa sensação ser maior, ou seja, não ser saciada. E a gente tem até um cuidado, porque isso pode levar a situações do dia a dia no futuro da vigorexia. O cara que faz atividade física não consegue parar de fazer atividade física, né? Então, em decorrência dessa liberação de hormônios, que é positiva no sentido de saber que ela vai estimular, ou seja, você sente a necessidade de realizar esse tipo de atividade. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o sedentarismo. Isso mesmo, e a partir deste momento eu te convido, vamos juntos conferir as notícias da internet sobre o tema de hoje. E quem traz essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia!
Oi, Valdson, ótima sexta-feira para você e para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia. O destaque de hoje é da revista Veja, sedentarismo, obesidade e previdência. O sedentarismo atinge cerca de 41% dos homens e 50% das mulheres. E o que mais chama a atenção é o percentual de jovens sedentários, entre 15 e 19 anos. Eles representam 33%. A obesidade é um dos principais fatores de risco para doenças do coração. De acordo com o Paulo Zogaib, professor de Medicina Esportiva da Universidade Federal de São Paulo, a melhor forma de combater a obesidade é a introdução de um programa multidisciplinar que envolva orientação nutricional, apoio psicológico, tratamento clínico e ou cirúrgico, além de um programa de atividades físicas. A mudança de hábito e os benefícios da atividade física ao longo dos anos são inúmeros, por isso é tão importante cuidar bem da nossa saúde e praticar atividades físicas com regularidade. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto para vocês. Um ótimo dia, o nosso encontro na próxima segunda-feira. Valdson, com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E você que está em casa, quer mais motivos para sair do sedentarismo? Quer dicas e orientações? Então vamos conferir a partir deste momento dicas importantíssimas que vão te incentivar a deixar o sofá e sair do sedentarismo. Vamos aqui à primeira informação e com a ajuda dos nossos convidados vamos compreender melhor sobre essa primeira dica para sair do sedentarismo. Escolha uma atividade que dê prazer e que possa ser praticada em um ambiente que te deixe mais à vontade. Sobre essa afirmação, professor, como é que o senhor começa a nos ajudar? Explica para a gente por que é importante escolher uma atividade que dê prazer. Eu acho que o primeiro passo, exatamente para o público em geral, né, sedentário, vencer a sua inércia, sair desse processo, é exatamente procurar fazer uma atividade física que dê prazer a ele, ou seja, que motive a ele a realizar, seja com amigos, seja com filho, seja com a esposa, com a mãe, enfim, em qualquer espaço público que ele tem, né? Ou se sente motivado a ir a uma academia, procurar um programa mais orientado sobre isso, né? Mas escolher adequadamente, ou uma prática esportiva, né? Um futebol, uma dança de salão, enfim, qualquer atividade que de forma lúdica e prazerosa ele tenha a vontade e a necessidade de estar praticando esse tipo de atividade. Então, acho que o principal é isso. A gente vê também nessa afirmação que para escolher ali um ambiente que te deixe mais à vontade. Sim. Existe também essa influência do local onde essa atividade é praticada, professor? Tem. Hoje você tem públicos que, por exemplo, preferem a atividade ao ar livre e do que a academia. Ou seja, tem alunos que deixaram a prática da academia por sentir mais prazer em fazer a atividade no ambiente aberto, público, né, de contato maior com a natureza. Então isso é importante na hora de decidir pelo tipo de local fazer atividade física. Para melhorar agora, né, falando de sedentarismo, associando agora a alimentação saudável, por onde que se começa, né? Quem disse que uma escolha que te dê mais prazer. Poderia colocar aqui, para você ter uma alimentação saudável, primeiro escolha um profissional de nutrição para ser bem orientado, porque a gente vê, né, facilidade de encontrar informações na internet e às vezes isso também atrapalha. Você concorda? Concordo, com certeza, porque uma coisa que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, se você segue a dica do seu amigo, segue o plano alimentar do seu colega da academia que lhe passou, ou do seu amigo, faça isso, faça aquilo, pode ser que não seja o seu perfil. Aí você vai desistir, você pode ter algum problema de saúde. Então, realmente, o plano alimentar tem que ser personalizado, calculado para cada um. E aí sim a gente vai ter um resultado mais positivo, né? Não pode realmente seguir o que o outro está fazendo, não. Quando se fala, né, em ambiente, aproveitando aqui a deixa, né, um ambiente que te deixe mais à vontade. No caso da alimentação, eu tenho que me preocupar com essa alimentação em qualquer ambiente que eu vá frequentar. Com certeza, porque se você faz um dia, não faz outro, os resultados não são tão bons, né? Então, você tem que ter o hábito de se alimentar de uma forma mais saudável e não pensar que está de dieta, que de regime, tem que tirar essas palavras da sua cabeça, porque isso se torna algo restrito, algo que é chato, então algo que você não quer fazer. Então, você tem que pensar que tem que mudar os hábitos, tem que se reeducar para poder, assim, por consequência, emagrecer. O importante é isso, emagrecer
por consequência da mudança dos hábitos. Então, se você tem muito costume de comer alimentos com mais teor de carboidrato simples, pão francês, bolachas, macarrão, comece a reduzir isso. Comece, em vez de de 3 pães, comer 2, comer 1. Está tomando refrigerante, já tira, substitui por água, por suco de limão, que é livre, o carboidrato teu bem baixinho. Então, vai colocando proteínas magras, carne, peixe, frango, vai fazendo essas alterações, sem restrições demais, sem passar vontade. Eu sempre digo isso. Tá com vontade de comer um doce, tá com vontade de comer um chocolate, coma. Mas coma numa quantidade pequena. Porque se você vai segurando essa vontade por muito tempo, você vai se privando por muito tempo, você vai chegar uma hora que você não vai aguentar. E você vai comer, em vez de um pedacinho de chocolate 50% cacau, você vai comer a caixa inteira de um chocolate normal. Então, acredito que tem que ser, as mudanças têm que começar lentamente, tem que começar aos poucos. E assim, os resultados vão vir de uma forma não tão rápida, mas mais duradoura, o que é mais importante. Você não só emagreceu, não só hipertrofiar, porque a gente só fala em emagrecimento, mas muitas pessoas não têm esse objetivo. Mas sim, conseguir o seu objetivo de uma forma não rápida, não para o mês seguinte, não como uma meta só para aquele ponto, mas sim para a vida toda, para conseguir continuar se sentindo bem, se sentindo saudável, tendo mais disposição, mais qualidade de vida. Eu acho que isso sim é importante. Muito importante. Vamos agora a mais uma dica, né? Mais uma tela para te ajudar a sair do sedentarismo. A gente começou a falar sobre isso, né, professor? Comece gradativamente, nada de correr se não está preparado para isso. A gente incentivou uma caminhada simples, é tranquilo, você pode fazer, mesmo se está no processo ali de fazer o check-up, mas se você for correr, né, acelerar ali aqueles passos, é preciso ir com calma, né? É preciso ter uma orientação, tanto uma avaliação médica e tanto com um suporte de um profissional de educação física. Sim. Que a atividade física é com o educador físico. Isso. O vencer a inércia, como a gente já comentou, é interessante, que a pessoa toma a iniciativa de uma mudança de atitude. Mas a partir do momento que essa pessoa procura progredir num programa, numa atividade física, é ideal que ela faça o check-up e procure um profissional da educação física devidamente qualificado para fazer seu planejamento de treinamento, certo? Ok, vamos agora a uma próxima dica. Temos aqui outra informação. Procure amigos para acompanhar você na prática dos exercícios. Assim você criará uma fonte de motivação a mais para treinar. É muito importante esse incentivo, professor? Hoje a gente percebe que as pessoas praticam a atividade física, hoje vivenciam centros ou grupos específicos, como grupo de corrida, grupo de funcional. A gente vê muito hoje na orla de Boa Viagem, nos parques públicos, não é isso aí? Existe muito forte a interação social. Não é só a questão de procurar o programa para se condicionar, mas existe a interação social, ou seja, eles se agregam, levam amigos, porque essa prática passa a ser prazerosa, ou com familiares ou amigos, eles se encontram, passa a ser mais um meio social também de convívio deles. Então é importante isso aí. No caso da alimentação, essa questão de procurar amigos para acompanhar ali na prática de uma mudança, né, no hábito alimentar, é mais delicado isso, né? Porque a gente encontra mais os que querem aproveitar, que querem comer bastante, que querem... a gente encontra mais sabotadores do que ajudantes de dieta. Eu acho que isso é fato, né? Infelizmente. Mas assim, muitas vezes acontece. Essa semana até no consultório eu recebi uma paciente que está empolgada porque se reuniu com várias amigas e as amigas chamaram outras amigas e fizeram um grupo para competir, na verdade. Quem conseguir mais resultado ganharia tanto. Elas fizeram uma vaquinha, uma coisa assim, e ganharia esse prêmio. Isso é uma forma realmente de incentivo, né? Isso acontece. Mas o que a gente mais encontra é o amigo que diz, não, coma isso, só hoje, não faz mal, só hoje, que besteira, você tá ótimo. Isso é o que a gente encontra, infelizmente. Não, cadê aquele amigo que disse assim, não, realmente é melhor você não comer, você coma a sua saladinha, come seu alimento fit, que é melhor para você. Quem é esse amigo? Tá difícil. Tá difícil, infelizmente, mas ainda tem. A gente encontra amigos que gostam de fazer exercício. Depois do exercício vai tomar um açaí ou vai comer uma salada, um omelete. Isso acontece também, mas principalmente nos finais de semana,
Aí tem aquele pessoal que chama para tomar uma cervejinha, para comer algo fora. Então, muitas vezes você tem que saber dizer não. Saber dizer não é muito importante. E não precisa ser grossa, assim, não, muito obrigada, eu não tô com vontade, não tô afim, já no outro final de semana eu tô com dor de cabeça. Não coloca muito o fato de você, estou de dieta, né? Ou, não posso comer. Como eu falei, quando se torna isso uma proibição, é muito mais sofrido e muito mais fácil até de ser corrompido. Então, fazer naturalmente tudo. Ok, vamos aqui a uma próxima dica. Outra informação para você que está em casa pensando em sair do sedentarismo, a gente tem aqui a solução para você. Olha só, ande um pouco mais fora do ambiente domiciliar. Uma dica, né, é estacionar o automóvel um pouco distante ali do ambiente do trabalho e seguir parte desse trajeto caminhando. Isso aqui é muito válido, né, professor? Principalmente essa primeira parte, né, da afirmação. Ande um pouco mais fora do ambiente domiciliar. Muita gente chegou em casa, tomou um banho, quer deitar, quer assistir televisão, não quer fazer mais nada, chega cansado. Exatamente. Mas se andar ali, né, próximo ao prédio mesmo, isso já ajuda. Já ajuda a, como eu falei, vencer a inércia, né? Mas o grande problema de hoje que a gente vive, eu acho que na sociedade, é o grande fluxo de atividades que as pessoas têm durante o dia, de ocupações, e às vezes elas se sabotam, ou fazem a sabotagem de dizer que não tem tempo para fazer atividade física, né? E especificamente quando chega no ambiente domiciliar, muitas vezes parece que ali há uma ancoragem e dali ninguém sai mais, né? Então tem pessoas mesmo que preferem sair direto do trabalho e ir para academia, ou ir ao parque fazer atividade física e depois chegar em casa. Então, por quê? Porque sabe que chegando em casa há uma dificuldade às vezes de sair, né? Uma ótima dica, né, professor? Marca um horário ali da academia próximo ao horário de você largar. Pode ser até no intervalo do almoço, né? Pode ser no Tem intervalo. uma hora e meia de descanso. Pode aproveitar esse tempo, né? Fazer um cálculo específico para se fazer atividade física desse intervalo. Como tem pessoas hoje, já tem uma cultura nossa, pessoas optando de ir ao trabalho de bicicleta, não é? E aí, mas para isso o local de trabalho tem que ter uma condição dele chegar lá, tomar um banho, trocar de roupa e ir para o trabalho, né? Mas já tem pessoas fazendo essa opção, ou indo caminhando, ou indo de bicicleta, ou retornando ao trabalho caminhando, ou de bicicleta. Também já começa a ser uma forma de fazer atividade física. A gente viu, né, o exemplo do Sóstenes, né, no começo do programa, nossa reportagem, ele disse que para qualquer lugar que ele vai, ele só consegue ir montado ali na moto, né? Tem que ser pilotando a moto para qualquer lugar que ele vá. Aí ficava difícil, né, professor? Fica difícil. O próprio ambiente hoje, como você ressaltou no início do programa, o avanço tecnológico trouxe vantagens muito boas, mas ao mesmo tempo aumentou o sedentarismo. É desde uma televisão em casa, que antigamente você levantava para trocar o canal, hoje você fica com o botão trocando. É num ambiente que você vai público, tem a escada normal, a escada rolante. E em alguns locais tem até o tapete rolante para você nem caminhar. Então existe uma ostentação, às vezes, uma apologia ao sedentarismo, né? E isso as pessoas têm que combater. E esse avanço tecnológico também chegou na alimentação, né? O fast food, você chega, não sai nem do carro, né? Pede lá no carro mesmo, drive-thru, pega lá esse lanche, leva para casa, leva para os filhos. Hoje em dia tem até aplicativo no celular, né? Só colocar lá o cartão de crédito ou não e comprar. Em 50 minutos, 1 hora chega a sua comida. E assim, mas também nesse aplicativo tem também alimentos saudáveis. A questão é você saber escolher, né? Como em restaurante mesmo. Não é que o que você está fazendo, você tem um objetivo, está fazendo um plano alimentar, não quer dizer que você não possa sair, que você vai ter que viver numa bolha. Não é isso. Hoje em dia, graças a Deus, os restaurantes têm opções mais saudáveis. A questão, como eu disse, é ter que saber escolher, né? Tem que saber escolher. Pelo menos, como eu falei, evitar massas, excesso de carboidratos simples, frituras, refrigerantes. Essas pequenas mudanças vão fazer você ter resultado. Não precisa realmente de um sofrimento muito grande. O sofrimento, entre aspas, vem mais pela privação, né? De você não poder comer aquele alimento, porque realmente, se você ceder, você não vai conseguir chegar no seu objetivo. Mas assim, tem que pensar a longo prazo. Tem que pensar a longo prazo para poder ser uma forma mais saudável e mais tranquila de conseguir a sua meta. Eu acho que não tem incentivo maior quando você readapta esse cardápio e você começa também a praticar atividade física, quando você começa a ver os primeiros resultados, porque melhora muita coisa, né, professor? Melhora a respiração, melhora a qualidade do sono.
Quais outros benefícios que a gente poderia pontuar quando você começa essa mudança o quanto antes? Olha, ele vai desde as mudanças psicológicas até metabólicas, né? Desde a melhoria da autoestima, né? Benefícios em termos de condição física, até a melhoria na concentração no trabalho, nas suas atividades diárias, né? Enfim, melhoria do sistema cardiovascular, o sistema metabólico funcionando melhor, catalisando melhor os substratos que estão ali para poder não acumular em forma de gordura no corpo, enfim, são vários benefícios que a gente pode ver, né? Só ressaltando, é interessante o ambiente domiciliar, quando falou-se na população infanto-juvenil, o que é interessante é que existem estudos hoje mostrando estudos da obesidade parental, né? Ou seja, as crianças são obesas em decorrência de filhos de pais obesos. Então, é um aspecto muito, a gente discute aqui vários assuntos, né? Mas é um aspecto muito ambiental e cultural. Então, nós somos reflexo do meio que vivemos. Então, a criança principalmente. Então, alerta aos pais que estão agora aqui assistindo, né? O quanto é importante mudar a atitude deles para que os filhos também mudem dentro de casa. A Renata ressaltou aqui, a alimentação é a mesma coisa. Se os pais comem guloseimas, os filhos vão comer guloseimas. Se os pais são sedentários, os filhos vão ser sedentários. Então, é importante que essa mudança comece dentro de casa, principalmente com a população infanto-juvenil. Quem tem ideia que o problema cardiovascular só acontece na vida adulta, eles começam a se potencializar na vida infanto-juvenil. Estudos mostram o surgimento do processo aterosclerótico, o entupimento da artéria, se potencializando ainda no início da fase adulta. Isso pode reduzir uma expectativa de vida de 15 a 20 anos. Né? Então é importante ressaltar isso. E no ponto da alimentação, quem faz o supermercado não são as crianças, são os pais. Exatamente. Foi o que a gente comentou no início do programa, né? Se você coloca dentro de casa alimentos que vão proporcionar uma má alimentação, poucos nutrientes, como eu falo, biscoitos recheados, salgadinho, carboidrato simples, pão, bolacha, tudo isso, a criança não entende que aquilo não faz bem, ela quer comer, né? Então, os pais que têm que dar o exemplo e fazer com que a criança não tenha os problemas que talvez eles tiveram, né? Quando a gente ama, a gente quer realmente cuidar, então, eu acho que começa ali, começa em casa realmente. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. Ainda tem dúvidas sobre o tema? Pode mandar para a gente, 3424-1977 é a nossa linha interativa. Aproveita a oportunidade, manda aí sua pergunta, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, também já está disponível. Participa com a gente que daqui a pouquinho vamos ler a sua pergunta ao vivo e responder aqui no nosso programa. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o sedentarismo. Estamos trazendo aqui vários motivos para que você deixe de ser sedentário. E olha só, envelhecer de maneira saudável é a preocupação da maioria das pessoas, principalmente aquelas que chegam à fase adulta e percebem que a juventude não dura para sempre. Para chegar à terceira idade de forma saudável, é preciso adotar alguns hábitos que são essenciais, como praticar atividade física, manter uma alimentação saudável, além de conviver com outras pessoas. São dicas que estamos repassando aqui no nosso programa. Quando a gente fala, né, dessa preocupação com a alimentação saudável, com a prática de atividade física, com o descanso, com a interação também com outras pessoas, isso faz muito bem, obrigado, né? Quem está em casa deve seguir isso o quanto antes. Mas como é que a gente dá o pontapé inicial em relação à alimentação, Renata? Em relação à mudança dessa alimentação, para não ser algo muito brusco, né? Uma mudança muito brusca que não dure muito tempo. No caso do café da manhã, antes de eu chegar até a profissional da nutrição, quais alimentos que eu poderia estar ingerindo que vai me fazer bem durante o café da manhã? Então, como eu falei, comidas de verdade, alimentos de verdade, sem rótulo. Batata doce, inhame, macaxeira, a tapioca, né, foi muito assim, indicada ultimamente pelo fato de não conter glúten, né, que é uma proteína que acaba inchando mais, é mais inflamatória, mas também muita gente não pensa que a tapioca é um carboidrato simples,
né? Farinha branca, então também não pode estar usando assim o tempo todo. Interessante sempre colocar uma fibra junto, uma linhaça, uma chia, uma proteína magra, para diminuir assim esse índice glicêmico, né? Que é a velocidade que a glicose sobe no sangue, e isso não faz bem. E proteínas magras e gorduras boas, né? Proteínas magras seria o ovo. O ovo você pode consumir, a maioria das pessoas, claro, a gente não pode generalizar, mas realmente já foi tido como mito que o ovo aumenta o colesterol. Então, pode consumir o ovo sem fazer no óleo, né? Fazer só com um pouquinho d'água ou num pouquinho de azeite. Carnes magras, frango, enfim, queijos brancos, evitar os queijos amarelos. Fruta, com certeza, né? Tem que ter, de preferência orgânica, mas se não tiver orgânica, consumir as frutas da estação, né? Que provavelmente tem menor teor de agrotóxicos. E, enfim, mais ou menos isso. E tem que começar nesse caminho, evitando industrializados, açúcares, fritura, refrigerante, comendo comida de verdade. Quando a gente fala em envelhecimento saudável, muita gente escuta falar também em metabolismo, né, professor? Cada um tem um metabolismo diferente. Alguns o metabolismo é um pouco mais preguiçoso, com o passar da idade também existe, né, essa diminuição do metabolismo. Quem está em casa está curioso, né, de saber o que é metabolismo. O que seria isso? Como é que a gente compreende esse metabolismo e por quê, né? É algo individualizado. Alguns é um pouco mais lento, outros mais acelerado. Qual a função do metabolismo no nosso corpo? O metabolismo no nosso corpo, ele tem a função de estar liberando energia para o corpo, né? E controlando todo o equilíbrio corporal, ou seja, a homeostasia corporal. Então, ele tem essa característica. Alguns têm, é uma coisa individual, né? Cada um tem sua característica no seu metabolismo, uns mais acelerados, outros menos acelerados. Mas quando se fala no processo da vida ao envelhecimento, é importante que o telespectador entenda que há uma tendência do nosso metabolismo com a avanço da idade diminuindo, ou seja, nossas necessidades energéticas elas vão diminuindo. E por muitas vezes, como a gente ressaltou aqui, é interessante que a nossa necessidade vai caindo, mas às vezes na alimentação nós continuamos mantendo o mesmo consumo energético. E aí as pessoas não entendem que a partir da idade de mudança, que hoje a Organização Mundial de Saúde indica que assim, em 35, 40 anos, que o corpo começa a mudar, um pouquinho começa a cair, há uma tendência maior das pessoas não controlarem o peso, né? Cair a condição física, não ser a mesma que era anteriormente. Tá? Contudo, há linhas hoje de estudos que mostram que o processo contínuo, que é isso, a partir do momento que a pessoa adquire o hábito saudável, desde a vida jovem e mantém durante a vida adulta até o envelhecimento, esse processo ele não vai ser tão degenerativo, ou seja, não vai ver um declínio tão acentuado como ocorreria na pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física, ou seja, você poderia manter seu metabolismo mais numa condição melhor do que aquela pessoa que não faz atividade física e nem tem uma qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala em envelhecer saudável, a gente tem que pensar que a gente tem que ter a vida saudável lá na infância e na adolescência. Exatamente. Algo que é construído. Esse hábito também, ele é construído, como a gente tinha no bloco anterior, né? Construído também ali desde a infância. Então, vamos incentivar essas crianças a descascarem mais, né? A gente poderia classificar assim do que abrir mais aqueles pacotes. Exatamente, a gente fala muito isso. Dá preferência à comida de verdade a produtos alimentícios, né? E tem que conquistar, se por acaso você não teve essa infância de se alimentar bem nem adolescência, nunca é tarde para começar. Eu acho que os hábitos são conquistados, como tudo na vida, a gente conquista, né? Esses hábitos, você adquire hábitos bons e hábitos ruins também. Então tem que sempre priorizar os hábitos bons, com certeza. E nunca é tarde. Você tem, lógico que fica mais fácil quando você é mais jovem, mas a partir dos 30, 40, 50 anos, já tive paciente até de 80 anos, precisando realmente mudar esses hábitos. Então, acho que tem que começar o quanto antes, e nunca é tarde. A gente aprendeu com o professor essa questão do prazer, né? Que a atividade física, essa atividade ela proporciona, no caso mexe ali com os hormônios, por isso que dá aquela sensação de bem-estar. No caso dos alimentos, tem alguma explicação também? Porque às vezes quando a gente ingere algum determinado tipo de alimento, principalmente chocolates e doces, dá aquela sensação também de prazer. Como é que a gente poderia explicar isso, né? Por que é tão prazeroso também alguns alimentos? Então,
Quando você consome muito açúcar, né, já teve muitas pesquisas, muitos estudos que mostram que realmente o açúcar tem um poder viciante muito grande, comparado até com algumas drogas. Então, você acaba querendo sempre mais. Por ele dar essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar, você sempre quer mais. Então, se torna algo viciante. Se você passa, vamos supor, 3, 4 dias sem consumir, você já fica em estado de abstinência, querendo, eu quero um doce, eu quero um doce, eu quero um doce. Lógico que todo mundo não é assim, mas vamos dizer que 80% da população acaba sentindo um pouquinho disso. Os alimentos têm esse poder viciante, como a fritura, né? Os alimentos que não são bons nutricionalmente acabam trazendo isso. Mas os alimentos que são bons nutricionalmente, que têm quantidades boas de vitaminas, minerais, acabam lhe deixando com a sensação também de bem-estar, de prazer. Você pode ver, se você comer uma feijoada, comer uma comida mais gorda, você logo depois do almoço, você quer o quê? Dormir, né? Então você tem aquela sensação de prazer e logo depois vem aquela calmaria, que é o quê? Que você quer dormir. Então, se você come bem, pode testar. Se você come bem no almoço, come uma comida saudável, sem ser fritura, comida ricas em antioxidantes, ricas em nutrientes, você vai se sentir mais disposto para terminar o seu dia, para continuar o seu dia, para ter mais disposição para fazer exercício, porque tem mais nutrientes para lhe proporcionar isso. Então, é um conjunto de fatores que acaba sendo bom, e o ideal, na verdade, para você seguir a sua vida, né? Ok, temos aqui várias participações através do nosso WhatsApp, 994181206. O nosso WhatsApp que você pode acessar, mandar aí sua dúvida. E a gente vai começar a repassar essas perguntas aqui para os nossos convidados. Tem aqui uma pessoa que mandou mensagem, mas não se identificou, diz que é o seguinte: sou sedentária, tenho pressão alta e estou 20 quilos acima do peso. Já tentei por 3 vezes fazer caminhada, mas acabo desistindo, porque meu pé ele faz calo, mesmo trocando de tênis. Fazer caminhadas de sandálias, nesse caso, seria uma solução? Telespectadora, nesse seu caso, o ideal, como a gente falou aqui no começo do programa, você está acima do peso, tem pressão alta, né, é sedentário. Então, o ideal é que seja feita uma avaliação diagnóstica antes, né, para passar por um processo de avaliação, para posteriormente pensar em tipo de atividade. Talvez, nesse momento, pelo excesso de peso e pelo seu sedentarismo, ou seja, possivelmente você tem um baixo padrão de muscular e um alto padrão de gordura, quer dizer, a musculatura não está preparada para suportar uma sobrecarga maior, porque você sair do sedentarismo também, existem as implicações que ocorrem mecânicas do corpo. Por exemplo, o fato de caminhar ou correr, você pode duplicar ou triplicar o valor do seu peso. E se essas articulações, as estruturas corporais não estão preparadas para suportar, talvez no seu caso a caminhada não seja a atividade inicial, ou seja, para você sair do sedentarismo mais adequada. Talvez uma atividade no meio líquido, onde você vai diminuir o impacto nas articulações e possivelmente minimizar as chances de lesão musculoesquelética e poder fazer de forma prazerosa, né? Então, o colocar a sandália não é nada aconselhado. O ideal é que ela pense em outro tipo de atividade que possa promover esse bem-estar dela para ela sair da cinésia. Ok, temos aqui mais uma participação. Agora é a Ana Paula, que mora no bairro da Iputinga. Ela agora gostaria de saber se, para iniciantes, com quantos minutos devo começar a fazer minha caminhada por dia? Ana Paula da Iputinga. O que o Colégio Americano preconiza é que o ideal é que se inicie com 20 minutos diários. Ou esses 20 minutos podem ser até divididos em 2 sessões de 10. Né? Que algumas linhas defendem que, em termos de efeito catabólico, ou seja, efeito de quebra do organismo, é mais interessante fazer 2 vezes ao dia do que fazer os 20 minutos diários. Isso pode ser adequado de acordo com a realidade de cada um, mas se preconiza 20 minutos. Outra participação, agora a Júlia Neves, ela que é de Cupira, tem 36 anos, ela diz o seguinte: não tenho o hábito de comer frutas nem verduras, meu cabelo cai bastante. Falaram para ela diz que essa queda de cabelo é porque ela não tem uma alimentação correta. Ela diz que só consegue consumir frutas quando bate várias no liquidificador e ela bebe, né? Isso é correto? Eu tenho que comer só a fruta mesmo? Que orientação poderiam repassar para mim? Será que existe essa relação da má alimentação com a queda de cabelo? Não tenha dúvidas, com certeza. Tem muitas vitaminas relacionadas com a queda de cabelo, sim. Mas também não só isso, pode ser questão hormonal também, tá? Mas
se ela não consome frutas nem verduras, que realmente são alimentos que têm uma quantidade maior de vitaminas e minerais, ela pode sim estar fazendo um suco, mas a questão também é de quantidade, né? Porque se você coloca num copo de suco 3, 4, 5, 6 frutas, porções de frutas, acaba também ficando muito concentrada a frutose, né? Que é o açúcar da fruta, então tem que ver também qual é o objetivo dela. E a fibra acaba sendo triturada, muitas vezes você coa essas fibras, né? Tira a fibra do suco, então tem que ver realmente qual é o objetivo dela. Mas pensando pela questão de nutrientes, sim. Agora tem que ver quantidade, frequência, horários. Realmente teria que fazer um estudo melhor para dar uma olhada no caso dela. Outra participação, agora sem identificação. A pessoa mandou a seguinte pergunta: é possível fazer exercícios físicos em casa? Quais seriam esses exercícios? É possível realizar atividade física em casa. Atividade física, o exercício físico há uma diferenciação. O exercício físico é exatamente essa atividade física planejada, sistematizada, que é só através de um profissional da educação física qualificado. Logicamente que tem alunos que fazem exercício à distância, ou seja, o planejamento é feito e ele faz em casa. Mas para fazer em casa, eu tenho que pensar num espaço disponível para realizar esse tipo de atividade, né? Ela pode ser feita com exercícios que a gente chama resistidos dentro de casa, onde ele pode usar até os próprios equipamentos diários da casa e a atividade aeróbia. É interessante, né? Ela pode ser feita, mas a partir do momento em que a casa me possibilite também essa condição de eu poder fazer a atividade ali. Tá? Há uma classificação que se coloca muito na Organização Mundial da Saúde sobre atividades físicas diárias, ou seja, atividade do cotidiano. Classificando como atividades como varrer a casa, fazer limpeza, né, arrumar, subir escada, descer escada em casa, classifica como um tipo de atividade física, né, em que as pessoas podem também fazer em casa, mas que também tenha no mínimo 20 minutos de atividade disso aí. Ok, vamos a mais participações. Agora tem a pergunta da Maria das Neves, ela que é de Marcos Freire. Não consigo fazer regime, sou muito ansiosa e também como bastante. O que é que eu devo fazer para emagrecer? Complicado. É uma pergunta assim, muito comum, na verdade, né? A ansiedade leva a um alto consumo alimentar porque você tem esse alimento como válvula de escape. Você está ansiosa, está triste ou está feliz, por algum motivo você desconta na comida, né? E acaba sendo um ciclo. Então, você está ansiosa, come, engorda e fica triste porque engordou e acaba comendo mais ainda. Tem que botar um ponto, assim, cortar esse ciclo para realmente ter resultado. Como eu falo, tem que realmente fazer uma consulta mais elaborada com a pessoa para saber quais são os motivos, quais são os gatilhos para essa ansiedade. Né? E aí sim tentar ajustar esses problemas para poder não descontar na comida. Mas por enquanto que esses gatilhos estão sendo, que esses problemas estão sendo resolvidos, o que tem que fazer? Tem que tentar descontar na comida em algo que não engorde, né? Então pega cenoura, corta a cenoura em palitinhos para dar uma diminuída na ansiedade, na boca nervosa, que muitas vezes a gente chama, né? Para ficar só mastigando e isso não vai ocasionar um ganho de peso ou um malefício alto, né? Algo que pipoca, fazer sem gordura, né? Fazer pipoca na água, no micro-ondas, ou então com um pouquinho de azeite na panela, que você faz uma quantidade maior, até riquíssimo em fibra. Só não pode colocar muita manteiga, né? Na verdade, não deveria colocar manteiga. Enfim, tem que ver alimentos, tomar muita água, chás, suco de limão, fazer uma batida com gelo com limão. Chás ajuda bastante a diminuir essa ansiedade, né? Então tem que realmente ver quais são os alimentos que ela tolera para poder, que não engordam, para poder diminuir essa ansiedade dela. Ok, temos agora a participação do Américo Araújo através da fanpage facebook.com/assunto do dia. Ele dá parabéns pelo tema escolhido e ele quer saber o seguinte: o que fazer para acelerar o metabolismo de uma pessoa sedentária e hipertensa? Uma dúvida um pouco difícil de responder, hein, professor? Acelerar o metabolismo de uma pessoa sedentária e hipertensa, o que fazer? No entendimento, o que é que ele fala? Acelerar o metabolismo, primeiro, fazer atividade física, né? Mudar o hábito dele de sair do nível de funcionalidade que ele leva, sedentária, a uma prática de atividade física. É uma forma de acelerar o metabolismo. Contudo, ele é hipertenso.
né? Então requer alguns cuidados necessários de que tipo de atividade você vai procurar, tá? Porque exercícios que invertam o que a gente chama coluna de sangue, ou seja, que trabalhe com a inversão do segmento, né? Trabalhar com membros, por exemplo, trabalhar com membros superiores muito tempo acima da cabeça, isso tudo pode acelerar o pico hipertensivo, né? E no caso dele que já tem hipertensão, agravar a situação. Então é ideal que ele faça atividade física, mas com muito cuidado. Então, para isso, com muito cuidado, eu aconselho que ele não procure fazer atividade física só, procure primeiro fazer uma avaliação médica para saber se o nível de hipertensão dele possibilita ele fazer atividade física, porque a hipertensão severa ele não é contraindicado, certo? E a partir do momento que ele tiver indicação para fazer atividade física, procurar um profissional qualificado para isso. Ok, temos agora a pergunta da Isabel, ela que é de Cajueiro Seco, e ela diz o seguinte: quero tirar dúvidas em relação ao cardápio da minha filha de 2 anos. Pela manhã, sempre uma fruta, uma papa de aveia, à tarde o feijão amassado com arroz, no lanche uma fruta e à noite uma canja, uma sopa de feijão ou charque, tapioca ou cuscuz. Tem alguma coisa errada nesse cardápio para minha filha de 2 anos? Existe alguma contraindicação em relação ao cuscuz? Não. Como ela tem 2 anos, já pode consumir sim, mas eu acho que o principal está aí na variedade, né? Se esse cardápio é consumindo exatamente isso todos os dias, ela precisa de mais nutrientes, precisa de mais frutas, né? Acredito que acrescentar mais frutas, mais fibras na sua alimentação, mais proteínas magras, porque no almoço ela disse só feijão amassado, então tem que ter uma proteína animal, um frango, um peixe, uma carne vermelha magra, um carboidrato complexo, uma batata doce, um arroz integral. A alimentação de uma criança a partir de 2 anos já pode ser feita parecida com a de uma criança maior mesmo, né? Então, a variedade é que vai fazer a diferença. E, lógico, evitar os alimentos ricos em açúcares e industrializados, como a gente já comentou. Mas por alto não, só variedade mesmo. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para responder mais dúvidas, falar também sobre vagas de empregos e muito mais. Vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Muita atenção que a gente vai mostrar aqui vagas de emprego disponíveis para hoje. Que tal começar um novo mês com a esperança de uma recolocação no mercado de trabalho? Então vamos ao que interessa, vamos conferir essas vagas. 2 oportunidades para atendente balconista, para você preencher uma dessas vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.042 é o salário. São 2 vagas para atendente balconista. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Agora tem 5 vagas para auxiliar de cozinha, 5 vagas, ensino fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 937. 5 vagas para auxiliar de cozinha. Agora tem 20 vagas, 20 oportunidades para garçom, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 937. São 20 vagas para garçom. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato, pegue aí o papel e caneta, anote o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente volta a falar sobre o sedentarismo. Vamos mostrar aqui
mais motivos e trazer mais dicas de como você deixar o sedentarismo e começar a pensar numa vida com a melhor qualidade, o quanto antes, como a gente já ouviu falar aqui no nosso programa, melhor para ter uma boa idade, né? Com qualidade de vida. A gente vai seguir agora respondendo as perguntas, muita gente participando, deixando aqui dúvidas e a gente vai ganhar tempo respondendo a essas perguntas. Temos aqui a pergunta agora da... Deixa eu ver, a primeira, essa já foi, a da Júlia também já foi, vamos seguir aqui. A da Mônica Cristina, da linha do tiro, Mônica Cristina de Abreu e Lima, aliás. Mônica Cristina de Abreu e Lima tem 49 anos, ela deixou a seguinte pergunta. Tenho o hábito de caminhar todos os dias pela manhã, não tenho condições de pagar uma academia. É possível perder peso fazendo a caminhada e também com a reeducação alimentar? Sim ou não? Claro, sim. Acho que o início é esse, é a reeducação alimentar, como a gente já comentou, excluir os alimentos que realmente fazem engordar e é o exercício físico, né, professor? Exatamente. É a combinação dos dois, Exato. né? O que até se potencializa e se fala exatamente que as pessoas que procuram emagrecer, elas devem ter associação da alimentação com o exercício físico, né? E 70%, 60% a 70% é responsabilidade da alimentação, 30% a 40% é exercício físico. Então não adianta pensar que só fazer exercício físico vai emagrecer, né? Então tem que ter a combinação dos dois. Tem aqui uma dúvida interessante da Natilde Batista, ela que é de Olinda, tem 50 anos, diz que tem 1,63 m de altura, atualmente ela pesa 85 quilos, precisa perder 20 quilos para fazer uma cirurgia de varizes, mas ela diz que não consegue perder esses 20 quilos porque tem 2 esporões nos 2 pés. Ela diz que quer saber se pode perder 20 quilos sem fazer exercícios, qual tipo de médico deve procurar e qual é o peso ideal para a minha altura. Tem que ser algo mais específico, né, professor? Tem. Às vezes as pessoas pensam que só medindo o IMC, né? Isso. Só medindo o IMC a gente chega a uma conclusão, mas tem outros aspectos que vocês profissionais da nutrição e também da educação física levam em consideração. Sim, claro. Isso é suficiente, né? Essa informação aqui, professor? 1,63 m, 85 quilos, quer perder 20. Não chega a ser suficiente, né? Até porque, possivelmente, como você ressaltou, deve ter sido baseado em cima do IMC, que é uma relação entre peso e estatura, né? E que a gente sabe que o corpo humano, essa relação, não existe uma dependência entre peso e estatura. No corpo nós temos diferentes componentes corporais, como a gordura, massa muscular, massa óssea e a massa residual, que são as vísceras. Que esses componentes diferenciam de homem para mulheres. E dentro do próprio gênero, no caso dela, mulheres, tem mulheres que têm uma maior complexão física, de concentração de massa muscular do que outras, por aspecto genético ou pelo aspecto da própria atividade física. Então, na verdade, ela devia fazer uma avaliação mais detalhada, né, em relação a quanto, na verdade, ela tem que perder de peso para posteriormente pensar na cirurgia de varize. Temos aqui outra participação, Daniel, ele que é de Carpina, ele quer responder a enquete, diz que o sedentarismo é muito ruim e para combater, né, tem mesmo que caminhar e correr, né, fazer alguma atividade física. E ele pede aqui que a gente mande um abraço para o Júnior, Elza, Paulinho, Renata e o Melício, né? Eles são lá de Carpina, estão acompanhando o nosso programa e ele compreendeu bem, né, o Daniel? Tem que sim caminhar, correr e se preocupar com a alimentação. Só dessa forma que a gente tem bons resultados e sai do sedentarismo. Exato, como a gente falou, né? 60% a 70% a alimentação, 30% a 40% o exercício físico. Combinando os dois, o 100%, o resultado não acerta. E deixa recado para Daniel que obrigatoriamente não precisa só caminhar e correr. Ele tem que procurar fazer uma atividade física, certo? Regular, que ele sinta prazer. Pode ser, como já falei, desde uma dança de salão a uma prática esportiva, que ele cria aquela regularidade de fazer pelo menos 3 vezes por semana. Obrigatoriamente não tem que ser caminhar e correr. E se ele já está fazendo, Daniel, que ele venha incentivar o Júnior, a Elza, o Paulinho, o Renato e o Melício também. Né? Esse incentivo é muito válido, né? Isso, já forma o grupo dele, ó, social, e se ajudam um ao outro a fazer atividade física. Aí. Ok, temos aqui mais outra pergunta agora da Lenira Reis, ela que é do Sancho. Ela diz que faz 1 mês que começou a caminhar todos os dias, mas estou vendo que está muito puxado. Poderia fazer um dia sim, outro dia não? Teria o mesmo efeito na perda de peso? Mais uma vez, a perda de peso, né? Ela vai estar associada não só à questão de fazer atividade física, que é a alimentação. E como ela iniciou há pouco tempo, o ideal é que ela começasse com 3 vezes por semana.
ela deve estar sentindo dores musculares, né? Ou não está tendo tempo da recuperação adequada, visto que o metabolismo dela ainda não se adequou à questão da adaptação ao tipo de atividade física que ela está fazendo. Então, é ideal que ela comece, reduza 3 vezes por semana, mas, paralelamente, procure orientação alimentar com um profissional qualificado, com a nutricionista ou nutricionista, para que o efeito do emagrecimento para ela venha a médio e longo prazo. A Júlia voltou a interagir com a gente, ela é aquela de Cupira, que ela falou que coloca tudo no liquidificador e consegue consumir, né, essa fruta na forma de como se fosse uma espécie de uma vitamina. E nesse caso ela disse que são 3 frutas, mamão, maçã e goiaba, e ela passa o dia todinho tomando. Nesse caso específico ela tem essa dificuldade, né, de ingerir a fruta na forma normal da fruta, né? Tem que procurar um nutricionista? Essa é a dúvida dela. Preciso procurar um nutricionista? Seria bom para ver quais são as outras refeições dela, né? Ela diz que passa o dia tomando o suco. Não é interessante, com certeza. Até as frutas têm limite, né? A questão é a quantidade que ela está colocando. Ela usa 3 frutas, mas é a quantidade. Se ela coa, se ela coloca leite junto, se ela não coloca algum tipo de mais fibra, como eu falei, a chia, a linhaça, que é interessante também. Mas tem que ver o restante da alimentação. Só com essa informação é muito pouco para a gente poder ter um diagnóstico. Temos aqui uma participação sem identificação. A pessoa quer saber o seguinte: exercícios físicos mal realizados, eles podem causar implicações à saúde? Podem, né? Quando ele fala exercício físico, no aspecto conceitual, dificilmente o exercício físico vai ser mal realizado, porque exercício físico é aquele tipo de atividade que já foi planejada e sistematizada por um profissional qualificado. E, consequentemente, o profissional que programou essa atividade deve ter respeitado os limites do corpo, né? Mas essa atividade física, de forma desorientada, como a gente tem parte da população que realiza, ou o hábito de correr ou caminhar 1 hora, né? Ou fazer qualquer tipo de outra atividade, por vezes pode ser maléfica à saúde no sentido de estar extrapolando os limites dele, né? Então isso pode trazer alguns malefícios, desde a lesão musculoesquelética, como se a pessoa tiver uma predisposição, algum problema cardiovascular, ele ser atenuado exatamente nesse momento da atividade física. Então é importante que ele procure sempre um profissional qualificado. Ok, temos agora a participação da Jéssica, ela que é do Cabo, ela quer saber o seguinte: o gengibre, ele acelera mesmo o metabolismo? Como é que eu posso utilizar o gengibre nas refeições ou como um todo, né? Como é que posso utilizá-lo? O gengibre é maravilhoso. Além de ter esse efeito termogênico, promover esse efeito termogênico, né, de acelerar o metabolismo, ele tem uma capacidade, ele tem uma atividade, ele pode promover, ele é anti-inflamatório, né? Então é muito bom para evitar doenças, evitar gripes, resfriados. E o interessante é fazer o chá do gengibre. Você ferve água com uma rodelinha de gengibre e fica tomando ao longo do dia. Isso promove realmente a aceleração do metabolismo. Ou então utilizar ele ralado em cima dos alimentos, junto com arroz, colocar num purê. Enfim, tem 1000 utilidades e a forma mais prática realmente é o chá do gengibre, que é só ferver a rodelinha junto com a água e ficar tomando ao longo do dia. Anti-inflamatório e termogênico. Muito bom. Ok, temos agora a pergunta da Sandra Maria, ela que ligou para a gente, ela é do Pina, tem 50 anos. E ela diz o seguinte: meu filho ele tem 18 anos, ele faz academia, está tomando suplementos por conta própria, né? BCAA e creatina. A alimentação dele não é adequada, ele come muitos biscoitos recheados e também outras besteiras. Notei que já faz um tempo que ele não dorme direito. Esse tipo de suplemento, ele pode interferir no sono? Estamos preocupados com essa situação. Realmente eu não acredito que seja só o suplemento que esteja atrapalhando o sono, né? Porque o nome já diz, é suplemento, ele tem que suplementar a alimentação. Então, se ele não está preocupado com a alimentação, só está preocupado em tomar o suplemento, não vai adiantar de nada. Os suplementos são aminoácidos, eles são proteínas, então acaba que se você não tem um consumo adequado da proteína de verdade, não de verdade que eu falo, mas da proteína mesmo da comida, ao longo do dia, não só pré e pós-treino, você não vai ter um resultado. É muito importante a gente frisar que o que vai fazer você hipertrofiar, o que vai fazer seus músculos crescerem,
não é só o pré e pós-treino, é alimentação 11 horas antes e 11 horas depois do treino. Isso quer dizer quase todo dia, né? Inclusive no período de descanso, que é quando realmente o músculo cresce. Então, tem que realmente rever essa alimentação. Ele consome biscoitos recheados, né? Consome alimentos que realmente não vão ajudar a diminuir o percentual de gordura e muito menos a hipertrofiar. Então, tem que ser muito bem estudado esse plano alimentar, senão ele só está gastando dinheiro com esses suplementos e provavelmente podem estar até virando gordura, né? O excesso de proteína vira gordura, de whey protein. A creatina é muito boa, eu prescrevo bastante, mas realmente não são para todos, né? Tem que ter indicação. Então, é interessante ele se consultar com o nutricionista para poder ver essa indicação desses suplementos ou não. Né? Complementando o que a Renata fala, a questão da hipertrofia dele pode não estar associada à questão da alimentação, como também do treinamento que ele está fazendo. Né? E essa questão da perda do sono pode estar associada se por acaso ele faz atividade física à noite. Né? Então o metabolismo dele, quando encerra a atividade física, ele não volta logo ao repouso. Né? E se a atividade física é muito intensa, esse metabolismo se mantém durante horas mais acelerado. E isso faz com que a pessoa tenha a tendência a perder o sono, né, à noite. Pode ser um dos fatores. Exato. Temos aqui a pergunta agora do Júnior de Recife. Ele diz que o suco detox feito com folhas de couve, limão e maçã ajuda a perder peso? É bom para a saúde? Sempre bebo em jejum e caminho também pela manhã logo cedo. Sim, o suco detox é ótimo. Pode acrescentar gengibre também, né, para acelerar o metabolismo. A couve riquíssima em magnésio. Agora tem que ver também os exames de sangue, ver se tem algum problema na tireoide, que muitas vezes não é indicado estar consumindo muitas folhas verdes escuras, como a couve ou o brócolis, no suco verde, né, quem tem esse problema de tireoide. E aliado sempre a uma fibra, é interessante. Colocar nesse suco verde, desse suco detox, uma linhaça, uma chia, um gergelim e colocar só uma fruta, não colocar também muitas frutas, como eu tinha comentado, não é interessante. Colocar mais verduras até do que as frutas, colocar uma salsa, que é super diurético, né? Pode botar pepino, cenoura, enfim, pode variar bastante essa receita, não precisa ser todo dia igual a mesma coisa. Ok, temos aqui a pergunta agora da Ana Paula Barros, ela que é do Córrego do Genipapo. Ela diz que tem um filho de 5 anos e ele pesa 38 quilos. Ele é autista, toma uma medicação, respiridona, come muito e diz o seguinte, responde com agressividade à negação dos alimentos. O que é que eu posso fazer para estimular o apetite dele diante dessa negação dos alimentos? Então, é um caso específico, né? Essa doença realmente é um pouco mais complicada em relação à negação, à agressividade, mas tudo isso tem que ser trabalhado com o pediatra, trabalhado com o clínico. E em relação à alimentação, é muito interessante os alimentos anti-inflamatórios, né? Os alimentos com pouco teor de glúten também não é interessante no caso dele. Então, tem que realmente fazer uma consulta especializada para ver qual é o grau, né, dele, da doença. Tem que realmente estimular, não pode desistir, porque é uma criança, então você tem que oferecer no mínimo 12 vezes para ela realmente ter essa aceitação ou não. Se a partir da 12ª vez realmente a criança não aceitar o alimento, então já pode passar para o próximo. Mas tem que ter paciência e pensar na saúde do seu filho. Realmente tem que pensar no todo, não só naquele momento de que realmente você fica um pouco desesperado, né? A criança não está aceitando o alimento e você quer realmente oferecer isso a ele e você acaba desistindo. Mas não desista, realmente tem que se esforçar um pouquinho mais. Ok, temos uma participação agora do Anderson, ele que é de Abreu Lima. Ele disse que iniciou agora, né, a atividade física, está bem empolgado e ele acha que comer 15 ovos cozidos por dia faz muito bem para o resultado da academia. Será que isso é bom mesmo, doutora? 15 ovos por dia cozidos? Enfim, tem que realmente pegar os dados dele, fazer o cálculo para ver o quanto ele precisa de proteína diária. Se essa quantidade de ovos suprir a quantidade de proteína diária dele, não vejo problema algum, certo? Mas a questão realmente são de cálculos que eu precisaria fazer. Porque aí que tá, se ele não está tomando suplementos, ele precisa realmente de um pouquinho mais de proteína, se o objetivo dele, lógico, foi hipertrofia.
o ovo tem em torno de 6 gramas de proteína. Então, uma quantidade, ele ainda vai consumir carnes, provavelmente no almoço, né? Então, uma quantidade de proteína elevada, mas acredito sim que é possível sim. Não vejo problema se as taxas deles estão ok. O ovo realmente não aumenta colesterol, é muito saudável, a clara é riquíssima em albumina, que é uma proteína, a gema em gordura boa, colina, que é uma vitamina muito importante para o cérebro. Então, vitamina D, que hoje em dia é uma epidemia de baixa de vitamina D, né? Então, tudo isso o ovo tem. Eu sou muito a favor do consumo de ovo. Agora tem que ver quantidade realmente para cada pessoa. No caso dos suplementos, né, que a gente às vezes encontra no supermercado, às vezes em farmácias, esse tipo de suplemento, ele só deve ser comprado após uma consulta com um nutricionista? Com certeza, porque como eu falei, o que é bom para o seu amigo pode não ser bom para você e você pode ter prejuízos por conta disso. Então, e muitas vezes, até se não for a relação prejuízo à saúde, prejuízo financeiro também. Porque pode não ser necessário, a quantidade de alimento normal pode estar sendo suficiente para lhe suprir, para alcançar seus objetivos, e o suplemento vem para suplementar, até por muitas vezes para facilitar também, né? Tipo num lanche, num pós-treino, então muitas vezes facilita, porque é uma proteína, a whey, né? É uma proteína de rápida absorção, sou muito a favor, mas realmente em casos que são indicados, não para todo mundo, tá? Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. A gente vai conferir a partir deste momento o resultado da nossa enquete. Hoje a pergunta foi a seguinte: você que está em casa costuma praticar atividades físicas com frequência? Olha só, das pessoas que ligaram e participaram, 65% responderam que sim, que estão praticando atividades físicas com frequência. 35% que ligou respondeu que não estão praticando com frequência. Então sinta-se estimulado e incentivado a sair do sedentarismo e praticar essas atividades com a maior frequência. Queria agradecer agora a participação dos convidados, professor Fernando Guimarães, ele que é professor de Educação Física e pós-doutor em Ciências de Desporto e em Educação Física. Professor, muito obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto para o último recado, considerações finais, pode ficar à vontade, e parabéns pelo Dia do Profissional da Educação Física. Mais uma vez, agradecer ao especial você, Valdson, pela participação no programa Assunto do Dia, né? E deixar claro uma coisa, foi interessante discutir sobre o sedentarismo, né? Mas a gente percebe que o sedentarismo está associado a um dos fatores de risco de potencialização, especificamente ao que a gente tratou muito aqui, a obesidade, o sobrepeso, né? Que também é um dos grandes problemas que levam a doenças, algumas comorbidades, doenças instaladas ao longo do tempo. Então, o que eu quero deixar para o público de forma geral, né? Não existe receita mágica. Primeiro, tem que ter mudança de atitude. Depois, essa pessoa se inserir num programa, né, de dieta alimentar bem orientado e um programa de atividade física muito bem orientado. E ser determinado a atingir seu objetivo. Mais uma vez, muito obrigado, professor Fernando. Também queria agradecer a Renata Mota, nutricionista clínica funcional e esportiva. Renata, o espaço agora está aberto para as considerações finais. Pode ficar à vontade. Muito obrigada, primeiramente, por me receber aqui. Espero ter ajudado com algumas dicas, mas o que realmente eu gostaria de passar é isso. A alimentação tem que ser saudável, tem que fazer parte de 70%, como a gente comentou, do nosso objetivo. Os 30% a atividade física. Prefira alimentos de verdade. Coloque na cabeça que você precisa descascar mais alimentos, né? E não desembalar produtos alimentícios. Nisso, o gasto vai ser muito menor na alimentação, os benefícios vão ser muito maiores. E aí sim, iremos alcançar um objetivo que é não só estético, mas de saúde, de qualidade de vida, mais disposição, mais saúde para poder fazer as atividades diárias. E não colocar o plano alimentar como dieta, como regime. São palavras chatas, né? Então, vamos colocar como mudança de hábitos, como qualidade de vida e reeducação alimentar, para, por consequência, alcançar os objetivos.
Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. Voltem mais vezes. Obrigada. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um ótimo fim de semana, um feliz setembro que só está começando e até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!